Boa noite, meus queridos, mais uma vez. Vocês ainda estão felizes? Amém? Glórias ao Senhor. Queridos, missões mundiais. Tempo de pensar naquilo que Deus está fazendo nas nações. Claro, isso a gente precisa fazer o ano todo, né? Não só um mês. Mas a nossa denominação, a Batista, ela separa aí pelo menos um mês para fazer uma campanha para arrecadar fundos e oração. Então é tempo, quando se fala de missões mundiais, é tempo da gente estar colocando aí o nosso pensamento e as nossas orações diretamente para esses irmãos que estão espalhados aí pelo mundo afora, levando e compartilhando da palavra de Deus. Nós precisamos agradecer a Deus, né? Já oramos. Agradecer a Deus por esses missionários espalhados pelo mundo. Pessoas que, cheias de amor ao próximo, se colocam à disposição do Senhor para sair do meio da sua parentela, do meio da sua casa, do meio do seu conforto, no meio da sua família, para ir cumprir o seu chamado, seja na Ásia, seja na Europa, seja na Oceania, na África, em diversos lugares do mundo. E nós agradecemos a Deus pela vida desses missionários. O tema desse ano, queridos, nós já falamos, o tema e a divisa, fala sobre o viver o poder de transformar, transformação de vida. Em oração, pedindo ao Senhor uma direção, para Deus estar direcionando essa palavra, para eu estar preparando essa reflexão, ainda dentro de um tema, mas Deus ele me colocou numa situação, ele me encaminhou para falar um pouco a respeito das qualidades de um cristão. Isso engloba também um missionário. Mas falando a respeito de transformação de vida, isso é algo que precisa acontecer com todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que já tiveram um encontro com Cristo precisam ter uma transformação de vida. A sua vida precisa ser transformada. Então, quando nós nos encontramos em Cristo, nós temos muito que melhorar. E essa é uma percepção. A percepção de que eu preciso melhorar já é uma parte da transformação. Reconhecer pecado já é uma parte da transformação. Queridos, transformar é mudar. Mudar em outra forma. Estar disposto a aceitar a forma de Deus na nossa vida. Está muito ligado a Romanos 12:2. Quando diz, mas transformai-vos pela renovação da mente. A transformação está ligado nisso, na mudança de vida. Ou seja, mudar, transformar. Em Cristo, as nossas vidas precisam ser mudadas e transformadas. É impossível, querido, quem teve um relacionamento, um encontro verdadeiro com Cristo, permanecer da mesma forma. Quem teve um encontro com Cristo, permanecer com a vida que vivia antes. Nós temos diversos irmãos aqui na igreja que tiveram essa transformação de vida. Uns uma transformação de forma radical, aonde encontrou com Cristo e a partir daquele momento viveu uma nova vida totalmente com o Senhor. Mas existem também irmãos que vêm de uma forma gradual. Aceitaram Jesus Cristo e Deus foi tratando de uma forma e aos poucos Ele foi tirando os costumes que ele tinha do mundo e vivendo os costumes, aquilo que Deus tinha para ele. É um processo. O processo ele vai tratando cada um de nós. Pensando nisso, dentro desse tema de missões, pensando ainda sobre a divisa que foi sugerida, abre aí 2 Timóteo 1,7, eu sei que nós já lemos, mas eu vou pedir para colocar na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu
que eu utilizo. 2 Timóteo 1,7. Vamos ficar de pé? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Todos juntos? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode sentar. Quando nós olhamos para um texto da Bíblia, nós temos que ter um cuidado absurdo de não pegar esse texto isolado, mas sempre olhar o contexto do que está acontecendo. Isso nos ajuda a entender, nos ajuda a enxergar muitos pontos do que um versículo fala. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era filho na fé de Paulo. Apóstolo Paulo tinha um cuidado absurdo com a vida desse jovem. Trazendo isso para missões, queridos, nós temos os missionários, os nossos missionários aí no mundo afora. E nessa carta em específico, o apóstolo Paulo, ele demonstra o cuidado com seu filho na fé. E assim nós vemos os missionários aí espalhados pelo mundo, eles também trabalham dessa forma. Eles trabalham cuidando. E existem algumas estratégias para isso, e existe uma estratégia que é o 1 a 1, vamos dizer assim. É o discipulado, você cuidando de uma pessoa. E se cada um de nós nos responsabilizássemos de cuidar apenas de um, fala, olha, irmão, vamos trabalhar junto, vamos viver Jesus Cristo junto aqui. Eu acredito que a igreja brasileira, ela estaria bem mais forte. E pensando, queridos, nessas qualidades de um cristão, se tivesse um tema aí para a gente, as qualidades de um cristão. Início do versículo 7. Apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus não nos dá um espírito covarde. A covardia, queridos, é algo que nós precisamos combater. Nós não podemos ser covardes. A palavra de Deus a todo momento fala que nós não podemos nos acovardar. Fala também, queridos, sobre não se envergonhar. Sobre não se envergonhar do Evangelho, no seu versículo 8. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos envergonhar do que Cristo fez. Pelo contrário, fazer com que isso reverbere pelo mundo. Então nós precisamos viver essas qualidades de um cristão à flor da pele, sabe? Deixar isso bem à mostra. A primeira qualidade, no versículo 7 nós podemos encontrar, é o poder. Ele fala que Deus nos deu espírito de poder. Poder do Espírito Santo. Para viver, queridos, o poder de transformar, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do poder de Deus. O primeiro passo aí, a primeira orientação do apóstolo Paulo a Timóteo é espírito de poder. Você recebeu o espírito de poder do Senhor. Talvez esse poder não é aquilo que você esteja pensando, de ter o poder, de ser, vamos dizer assim, o poderoso de um lugar, comandar, dar ordens. Não, não é esse poder, mas sim o poder do Espírito Santo. E a expressão utilizada aqui em grego é dunamis. Ela é a mesma expressão que é utilizada lá em Atos 1:8, quando Jesus diz, mas vocês receberão poder. Ou seja, vocês receberão o Espírito Santo.
poder do Espírito. E quando nós recebemos esse poder, queridos, sai de baixo, não tem para ninguém, nós arrebentamos tudo. Quando nós entendemos esse poder no Espírito Santo, existe diferença na nossa vida. Quando nós enxergamos o poder que o Espírito Santo tem na nossa vida, nós vivemos de uma forma diferente. E essa qualidade nós temos que ter, essa qualidade de ter o Espírito. Viver isso, ser alguém cheio do Espírito Santo. Pela manhã, tive a oportunidade também de falar aqui, falei sobre José. José era um homem cheio de Deus. José era um homem cheio do Espírito de Deus. E olha a diferença que esse jovem teve na sua vida, por ser alguém cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus. A consequência de uma vida cheia do Espírito de Deus é os frutos que ela colhe. Ou seja, José, cheio do Espírito de Deus, ele preservou a vida, ele liberou perdão para os seus irmãos. Isso é o poder de Deus, querido. Não existe outra saída a não ser o poder de Deus. Não existe nada que possa declarar na vida de José a não ser o Espírito de Deus. Ele teve que ter o Espírito de Deus para liberar perdão para os seus irmãos. É o poder de Deus na nossa vida. Com o Espírito Santo nós vamos longe. E com o poder de Deus nós podemos confrontar o ponto limite, sem desfalecer, porque nós estamos com Deus. A palavra de Deus nos afirma que Ele não dá fardo maior do que possamos suportar. E Deus, Ele não dá missão maior para nós do que aquilo que nós iremos e conseguiremos cumprir. Então, se Deus, Ele te comissionou, se Deus, Ele está te chamando, se Deus, Ele está falando com você alguma coisa, preste atenção, porque você é capaz para exercer isso. Ele está te dando o poder do Espírito Santo para fazer isso. É o limite sem desfalecer. O poder de Deus, querido, molda o caráter. 2 Coríntios 12, versículo 9. Então ele me disse, palavras do apóstolo Paulo, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ah, queridos, olha quanta palavra poder tem nisso. A palavra do apóstolo Paulo ali para aquela igreja de Corinto, dizendo que ele recebeu palavras do Senhor, dizendo, olha, poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, a partir do momento em que nós enxergamos e vemos a nossa fraqueza, nós não podemos nos acovardar. Pelo contrário, nós precisamos perseverar, continuar com o Senhor, porque receberemos poder. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa em mim quando eu sou sincero, quando eu uso a sinceridade, Senhor, errei contigo, vacilei, falhei. Mas importante disso tudo, é saber que a graça de Deus é o que nos basta, é ela que nos faz caminhar. Nós precisamos dessa graça, e ela está disponível a nós. Não adianta a gente colocar uma máscara de cristão e achar que vivendo dessa forma, vivendo dessa maneira, nós vamos fazer o que é certo. Precisa haver transformação, precisa haver mudança. Não adianta eu colocar uma roupa de crente se as minhas atitudes e a minha fala e o meu jeito de agir é de crente. Não adianta eu viver de uma forma mentirosa. O reconhecimento da fraqueza, é a partir desse reconhecimento que existe a transformação da vida. E aí vem o poder de Deus sobre nós, e existe a transformação. Queridos, a nossa vida ela é diferente a partir do momento em que deixamos Deus com o seu poder
transformar a nossa forma de viver. A nossa vida ela é diferente a partir do momento em que eu falo: Senhor, eis-me aqui. A minha vida é diferente quando eu falo: Senhor, o Teu poder repousa sobre mim, o Teu Espírito Santo me usa para a honra e glória do Seu nome. Poder. Mas existe uma outra qualidade que nós precisamos ter: espírito de amor. O amor que está colocado aqui no versículo 7, né? Espírito de amor, é um amor, nós já conhecemos, existem alguns tipos de amor, mas o amor que ele está se referindo aqui é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de entrega, o amor completo, o amor top dos tops. Esse é o amor de Deus pela humanidade, um amor totalmente diferente, um amor que se sacrifica, um amor que se entrega por completo. E quando nós falamos sobre o espírito do amor, quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, espírito de amor, você recebeu um espírito de amor. Ele está querendo dizer para a gente, ele está querendo dizer ali para Timóteo: Timóteo, você precisa amar. Timóteo, você precisa amar as pessoas. Pela manhã eu citei 1 João, quando ele fala que nós amamos porque nós fomos amados primeiro. Se você não tiver nenhum outro motivo para amar alguém, você tem o principal: você é amado pelo Senhor. Deus, ele te ama. Isso já é motivo para você amar alguém. E quando nós pensamos em amor, nós pensamos em Deus por nós. Sim, Deus ele nos ama. A palavra de Gênesis, Apocalipse é a demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Até mesmo naqueles momentos mais complicados ali, vamos dizer, na Babilônia, quando eles vão exilados para aquele lugar, e eles têm que servir a uma outra nação. Até naquele momento, queridos, foi um período de amor de Deus pelo povo, porque o povo não estava se voltando para o Senhor, o povo não estava atento às coisas do Senhor, e Deus ele fala: olha, eu vou ter que deixar vocês irem a um outro lugar, vocês conhecerem uma outra cultura, vocês sentirem um pouco de dor para ver se vocês acordam. E muitas vezes acontece conosco. Nós estamos fracos, nós não conseguimos mais orar, e Deus vai e permite que aconteça alguma coisa na nossa vida, e rapidinho nós voltamos para o joelho. Rapidinho nós dobramos no nosso joelho e passamos talvez horas com o Senhor. Seria tão bom se não precisasse passar por qualquer coisa. Mas isso aconteceu com o povo. Isso é a demonstração de amor do Senhor, a correção de Deus para nossas vidas. Mas a partir do momento em que nós entendemos o amor de Deus por nós entendemos Ele de uma forma, a Uli falou aqui, trabalho para Deus. Realmente, né? A gente não trabalha, a gente faz por prazer. A gente se alegra com as coisas de Deus. A gente se alegra em fazer a vontade de Deus. E quando, queridos, nós recebemos e percebemos que servir ao Senhor é um prazer, nada que nós fazemos a Ele se torna cansativo. Nada que nós fazemos para Ele se torna chato. É agradável. E servir ao Senhor implica para os nossos missionários o abandono de muitas coisas. E uma dessas coisas é o seu meio familiar. Existem missionários que deixam toda a sua família aqui e vão para o campo.
levar Jesus Cristo. Servir com alegria, entender o chamado. E quando nós recebemos um testemunho de um missionário, seja lá em qual país estiver, quando ele vem e conta para a gente os desafios que é viver numa cultura totalmente diferente, os desafios que é não poder falar de Jesus publicamente, o que nós podemos fazer livres aqui no Brasil, eles não podem fazer em alguns países. Anos atrás, nós recebemos alguns missionários aqui nessa igreja. Sempre o mês de missões mundiais, nacionais e até missões dia, pelo menos um domingo a gente trazia um missionário quando a gente não estava nessas condições de pandemia. E ouvir da boca desses missionários os testemunhos, dizendo para a gente as dificuldades que eles têm, os desafios que ele tem, isso move e mexe com o nosso coração. E teve um missionário que veio aqui, e ele conta o seu testemunho. Não sei de onde ele era, mas ele era desse lugar onde os muçulmanos imperam, aonde não se pode falar Jesus Cristo, aonde não se pode dizer a palavra Yeshua, Jesus. E esse missionário, ele vem aqui, ele começa a contar das suas histórias, e conta e fala o que acontece lá, dos desafios, dos sustos que toma, até que, em off, ele conta pra gente. Nós saímos, fomos conversar com ele, e ele conta que quando a chapa esquenta nesses lugares, quando a perseguição aperta, a junta, com toda a sabedoria, ela vai lá e resgata os missionários. Por quem entende de Deus e de uma estratégia, existe estratégia, que não é o tempo de fazer nada naquele lugar. Então ela vai lá, recolhe os missionários e leva para uma base. Queridos, o amor por Jesus era tanto desse missionário que veio aqui, a ponto dele se desligar da junta. Sabe para quê, queridos? Para quando estiver pegando fogo, quando tiver a perseguição, ele não sair de onde ele está, dele não sair do meio dali de onde ele está, para ele continuar o trabalho. Queridos, isso é amor. Isso é amor por almas, isso é amor por pessoas. Quando eu gosto de um filme, eu quero contar para todo mundo do filme. Quando eu gosto de uma pessoa, eu falo dessa pessoa para todo mundo que eu conheço. Falo, pô, você precisa conhecer fulano, cara. Fulano é uma bênção na minha vida, pô, tem que conhecer. E por que nós não fazemos isso com Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por amor a nós? Arriscar a vida para proclamar Jesus Cristo. E se você parar para conversar com esses missionários e extrair deles, ouvir as experiências deles que eles têm em campo, você chora. Você chora. Você, se não tiver firme, entra em crise e fala: Deus, eu estou vivendo errado. Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada. Como eu não estou vendo isso? Como eu não estou vendo acontecer essas coisas? Nós temos que acordar, queridos, porque nós temos total liberdade ainda para falar de Jesus Cristo aqui no Brasil. Nós temos total liberdade ainda para falar sobre o nome de Jesus. Não que eu estou querendo rogar praga, dizer que nós não vamos mais poder falar sobre Jesus Cristo. Não é isso.
Mas vai chegar um tempo, queridos, em que haverá perseguição. E aí? Como nós iremos fazer? Então nós temos que aproveitar o tempo que nós temos e levar Jesus Cristo enquanto nós tivermos tempo. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós podemos levar Jesus Cristo, nós temos que levar. Espírito de amor. Amar como Jesus amou, uma qualidade necessária para uma vida de cristão. E já terminando. Espírito de moderação, equilíbrio, mente sã, domínio próprio. Uma terceira qualidade é esse espírito de moderação. Ser uma pessoa equilibrada, controlada, saber controlar as emoções, ter uma mente saudável. Chamado, queridos, o termo que define a palavra moderação é chamado a estabilidade de mente. O seu significado é autocontrole. Essa é uma qualidade que nós como cristãos temos que ter. Apóstolo Paulo, ele descreve o domínio próprio como um desses gomos lá de Gálatas, do fruto do Espírito que nós às vezes falamos tanto. Mas ele descreve o domínio próprio como uma qualidade que todo cristão precisa ter. E o domínio próprio, queridos, é só com o Espírito Santo de Deus que nós podemos obter. De uma forma natural e humana não é possível. Não é possível você dominar as suas emoções se não for pelo Senhor, com o Senhor. O cristão, ele precisa ser equilibrado, nós precisamos ser equilibrados. Pensar antes de falar. Ouvir antes de falar. Quando eu era adolescente, meus pais me chamavam de advogado, porque tudo eu queria defender a minha visão. Minha mãe falava que não, você não pode, não pode. Mas mãe, olha, não faz isso. Mas mãe, eu fiz porque eu sempre tinha uma defesa para aquilo que eu queria fazer. E certa vez, ouvi isso tanto da minha mãe quanto do meu pai. Eles pararam para conversar comigo. Filho, você está muito reclamão. Você está falando muito, está querendo... Preste atenção numa coisa. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais e fala menos. Escuta mais e fala menos. Queridos, e às vezes que eu segui o conselho deles nessa área, eu me dei bem. Ouvir antes de falar. Pensar antes de falar. Você vai se livrar de muitos problemas quando você fizer assim. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida são reações daquilo que nós fazemos. São reações daquilo que nós fazemos. Então, se eu pensar antes de fazer, aquela reação talvez não vai acontecer. Nosso problema muitas vezes é inverter esses papéis. É querer falar mais e ouvir menos. Ter esse equilíbrio, esse espírito de equilíbrio, de procurar ouvir mais o que está acontecendo. Pensar na questão desse domínio próprio que precisamos ter. Pensar em se controlar, controlar as emoções, as nossas atitudes. Olha a vida do apóstolo Paulo. Eu gosto de utilizar a vida desse homem. Apóstolo Paulo. Ele é um exemplo para muitas situações. Homem equilibrado. Homem cheio de Deus. Porque o espírito de equilíbrio, de moderação,
Ele nos ajuda, Ele vai dando sabedoria. A partir do momento em que nós vamos ouvindo mais e falando menos, nós vamos ficando mais sábios. Espírito de equilíbrio, uma qualidade ligada à mente que precisamos exercitar na vida cristã. Essas são, queridos, algumas qualidades que nós cristãos precisamos ter. Pensando sobre viver o poder de transformar, precisa passar por essas 3 qualidades: poder do Espírito, Espírito de amor e Espírito de equilíbrio e moderação. E passando por isso, por essas 3 qualidades, nós demonstramos a transformação de Deus na nossa vida. Nós mostramos a influência da transformação que Deus fez em nossa vida. Não tem como amar de mim mesmo. Eu posso ser a pessoa mais amorosa, mas eu não consigo amar todo mundo se não for pelo Senhor. É o Senhor que gera isso em nós. É o Senhor que gera isso no nosso coração. Não tem, queridos, como eu manter o equilíbrio, a mente sã, por mim mesmo, só pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus que eu vou conseguir. Não tem como eu viver o poder do Espírito Santo sem o Espírito Santo. Não tem como eu viver poder sem o Espírito Santo. Os missionários estão no campo. Os missionários estão levando a palavra de Deus, cumprindo o chamado deles. E nós, o que estamos fazendo? Que através, querido, dessas qualidades citadas aqui nessa noite, você possa ter entendido que não é por você, não é por nós, mas por Ele. Nós dependemos dEle, precisamos dEle. Não é sobre o que eu falo, mas deixar Ele falar. Se colocar disponível para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Mês de missões nos leva a refletir sobre vários fatores, e o serviço ao Senhor é um desses fatores. Pensar em servir a Deus com alegria, servir ao próximo, precisa estar ligado a um verdadeiro cristão. E nós vamos cantar uma música aqui que fala a respeito, eu digo que é uma oração, porque ela começa: sonda-me, Senhor, e me conhece. E ela diz uma parte: transforma-me. É a transformação de vida. E talvez você está aqui nessa noite, você entrou aqui não sabendo para onde ir. Você é cristão, você conhece Jesus Cristo, e você está sem direção, está sem norte. E através dessa canção, faça esse pedido para o Senhor. Peça: Senhor, som do meu coração, leva-me conforme a Tua palavra, me mostra através da Tua palavra. Nós vamos cantar essa canção e eu peço para você pensar a respeito de ser usado pelo Senhor, de ser usado por esse Deus, se colocar disponível para ser usado por esse Deus. E no final da canção eu quero estar orando por você, orando pela sua vida.
Faça essa oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me... Fica de pé no seu lugar. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Mais uma vez, peça para o Senhor sondar. Sonda-me,
transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Que seja o seu desejo nessa noite, ser usado pelo Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus, mais uma vez, Pai, falamos contigo com alegria, com vontade, com prazer. Ah, Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por revelar a nós a Tua palavra e através da Sua palavra. Obrigado, Deus, porque no início desse culto nós pedimos orientação ao Senhor e pedimos com que o Senhor falasse ao nosso coração. E nós sabemos que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, presencial ou online, nós precisávamos ouvir essa palavra, porque se nós não precisássemos, o Senhor não falaria conosco através dessa palavra. Nós não estaríamos aqui, aconteceria alguma coisa, e nós não estaríamos conectados, nós não estaríamos aqui presentes. Então nós sabemos que o Senhor quis falar conosco nessa noite. Possamos, ó Pai, nos entregarmos de corpo inteiro ao Senhor. Possamos nos entregarmos e colocarmos totalmente a nossa vida disponível para o Senhor. Desperta, Pai, as pessoas que estão dormindo. Desperta, Deus, as pessoas que têm talentos, que têm dons dados pelo Senhor, estão dormindo. Desperta, Pai. Retira o medo. Direcione, encaminhe. E para aqueles, ó Pai, que ainda não sabem para onde ir, estão perdidos, dê direção. Mostra, Pai, o seu propósito e o ministério que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém.